Muito bem, meus irmãos. Vamos então, hoje, se assim Deus permitir, finalizar o capítulo 5 da Divina Providência, lendo esse parágrafo 7, que é o último parágrafo do capítulo 5. Então vou pedir para que os irmãos abram o capítulo 5 e vamos fazer a leitura desse parágrafo 7. Esse assunto tão especial, tão sublime que foi da Divina Providência. O Senhor nos ajudou, mesmo com as nossas limitações, a conhecer mais um pouco dos seus atributos, né? Capítulo 5, parágrafo 7. Os irmãos já acharam? Bem. Foi um capítulo bem extenso comparado ao anterior, se eu não me engano tinha poucos parágrafos, né? 3, no máximo 4. Esse foi 7 parágrafos. Vamos então ler esse parágrafo 7, todos juntos, como de costume, no 3. 1, 2, 3. Como A providência de Deus em geral atinge todas as criaturas, assim também, de uma forma muito especial, Ele cuida de sua igreja e dispõe de todas as coisas para o bem. Muito bem, meus irmãos, a confissão ela já pontuou que a providência ela se estende a todas as criaturas. Nós vimos isso em cada parágrafo. Mas uma questão adicional é tratada aqui nesse parágrafo 7, que é muito confortador, conforta nossas almas, que é a questão da providência se estender não só a todas as criaturas, mas ela se estende à igreja, ainda mais, ela é aplicada de uma maneira especial à igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é aplicada de uma maneira especial à igreja de Jesus Cristo. É isso que acabamos de ler, não é? Se você olhar para esse parágrafo 7, é isso que ele quer dizer. Olhe de novo para você ver. Como a providência de Deus em geral atinge todas as criaturas, assim de uma forma muito especial, ele cuida de sua igreja e dispõe de todas as coisas para o bem dela. Então, como essa providência ela especial mostra-se para a igreja, assegurando que a disposição, ou seja, o cumprimento de todas as coisas é para o bem da própria igreja. Deus cuida de sua igreja de uma maneira muito especial, muito especial. Isso aplica-se a toda a igreja como um corpo unido, como a cada membro dessa igreja individualmente. Como o versículo que talvez foi o versículo mais citado nesse capítulo 5, Romanos 8, 28, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O termo todas as coisas que encontramos aqui na confissão ecoa de todas as coisas de Romanos 8, 28. Além disso, vemos outras passagens importantes aqui nesse parágrafo 7, que vai tratar sobre essa questão de Deus especialmente lidar de uma forma muito peculiar com sua igreja. E o primeiro aí é 1 Timóteo 4,10. Peço aos irmãos que abram 1 Timóteo 4,10 para fazermos a leitura, que é um dos versículos que está aí no rodapé. 1 Timóteo 4,10 diz assim: se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. E é interessante porque nós vemos esses versos aqui e ficamos com uma interrogação, né? Porque a gente olha para esse verso e fala, calma aí, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, o que isso quer dizer?
É óbvio, meus irmãos, que esse versículo não quer dizer que Deus livra a todos, ou vai livrar a todos do castigo eterno, porque nós sabemos que pessoas vão para o inferno. Esse pensamento que Deus vai livrar todas as pessoas, porque Cristo é o Salvador de todos, e no final todos serão salvos, é um pensamento universalista, e isso entra em contradição com toda a Escritura. A gente pensa muito no sola Escritura, né? Que tudo que nossa fé, nossa vida tem que estar baseada somente na Escritura. Mas nós crescemos de outro lema que também os reformadores repetiam bastante: toda a Escritura. Pós-reforma, principalmente, depois de Lutero, eles falavam com frequência esse termo, toda a Escritura, ou seja, toda a Escritura. Não devemos pegar um versículo isolado e basear uma doutrina num versículo isolado. Devemos pegar esse versículo e ver se ele está alinhado com toda a Escritura, com os demais ensinamentos das Escrituras. Isso é importante, porque quando aqui Deus diz que Jesus é o Salvador de todos os homens, é no sentido de que ele oferece, e o chamado da salvação é ecoado a todos os homens. Porém, só é salvo aqueles que atendem o chamado pela fé, pelo Espírito Santo. Se nós pararmos para pensar um pouquinho mais sobre isso, essa questão, nós vemos a Septuaginta, por exemplo, que é a tradução grega da Torá. Nós vamos ver que esse termo Salvador, libertador, preservador, também era muito aplicado no Antigo Testamento. E é a mesma expressão que nós encontramos aqui em 1 Timóteo 4,10, quando fala que Jesus é o Salvador de todos os homens. Esse termo foi usado com abundância no Antigo Testamento. Por exemplo, nós estamos falando muito do povo de Israel, que foi liberto do Egito, Faraó, certo? Deus, havendo salvo Israel da opressão de Faraó, ele veio a se tornar o salvador do povo, não é? Todos que saíram do Egito, todos que estavam escravizados, aquela multidão inteira que saiu do Egito foi resgatada por Moisés, por Deus através de Moisés. Então, de fato, Deus foi o resgatador, o salvador de toda aquela multidão. Mas a mesma Escritura diz que Deus não se agradou da maioria deles. 1 Coríntios 10, verso 5. Mas, em certo sentido, Deus foi o Salvador. O termo grego aqui, para 1 Timóteo 4,10, quando diz que Cristo é o Salvador, é a palavra grega soter, que pode ser tanto traduzida como Salvador, mas como também libertador e preservador. Então vamos parar para pensar no povo que saiu e foi liberto das mãos de Faraó. Todos eles foram salvos por Deus, não foram? Todos eles foram libertos por Deus. Mas especialmente, Deus, de forma especial, se agradou daqueles que creram, daqueles que não morreram no deserto. Principalmente esses. Todos saíram do Egito, mas nem todos entraram em Canaã. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? É para vocês entenderem a abrangência desse termo Salvador. Segundo o Antigo Testamento, Deus é Soter, ou seja, Salvador, não só dos que entram no reino eterno, mas, em certo sentido, Ele também é Salvador dos outros. Aliás, de todos aqueles a quem Ele liberta de catástrofes, liberta de doenças, todos aqueles que Ele livra de acidentes. De certa forma, Deus é Salvador dessas pessoas também. Vocês já pararam para pensar dos ímpios, que são curados de doenças terríveis? Mesmo assim nunca se convertem ao Deus verdadeiro. Quem foi que curou ele? Deus. Deus não deixou de ser salvador deles nesse sentido. E lembra que o termo aqui, e esse parágrafo 7 quer deixar claro isso para nós, que Deus, a providência divina, estende a todas as criaturas, mas de uma forma especial à igreja. Nós vimos isso em todo o capítulo 5. Ele provê alimento para as suas criaturas, e mantém essas criaturas vivas, e Ele demonstra um profundo interesse nelas fazendo tudo isso. Como eu disse, livra elas de doenças, calamidades, fome, guerra, pobreza e de muitos perigos, inimagináveis perigos. E como não atribuir a Deus
todas essas coisas? Como não considerar que Ele é o Salvador dessas pessoas também? O preservador da vida dessas pessoas também. O libertador da vida dessas pessoas também. Então, por consequência, Soter, que é Salvador, preservador, libertador, carrega esse mesmo sentido. O Novo Testamento, ele ensina, ele dá continuidade a esse ensino, como era de se esperar. Nós vimos isso. Deus, em seu amor, bondade e misericórdia, faz o sol nascer sobre o mal e o bom, e envia chuva sobre o justo e o injusto. Mateus capítulo 5, verso 4 e 5. Deus é bom para com os ingratos e maus. Vocês lembram que na viagem perigosa que Paulo fez a Roma, Deus, diz o texto, que Deus salvou, não só Paulo, Deus salvou todos os que estavam com ele. Atos 27, verso 22, 31 a 44. Não houve perda de vida. Então Deus tornou-se salvador de todos aqueles homens, não só do apóstolo Paulo. Então, quando olharmos para esse texto aqui de 1 Timóteo 4,10, olhamos essas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo e a nós que somos igreja, era como se Paulo estivesse dizendo: nós temos nossa fé posta no Deus vivo, e nessa esperança não somos desapontados, porque Ele não é como os ídolos, que não têm vida. Ele é um Deus vivo. Ele não apenas é um Deus bondoso, preservador, daí a palavra salvador e libertador de todos os homens, derramando bênçãos sobre eles, mas Ele é, num sentido muito especial, o Salvador dos que pela fé abraçam a Ele e a sua promessa, pois a esses Ele comunica a salvação, vida eterna, em toda a sua plenitude. Em toda a sua plenitude. É isso que esse parágrafo 7 quer deixar claro. Deus, Ele salva, num sentido amplo, todas as pessoas. Ele sustenta todas as pessoas. Ele preserva todas as pessoas. Mas num sentido mais restrito, especial, Ele faz isso com sua igreja, dando a salvação eterna, a plenitude. Outro versículo que está aí no rodapé, vamos lá? Isaías 43, verso 3 a 5. Diz assim a palavra de Deus: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo. Em teu lugar dou Cuxi e Sebá. Visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Mais uma daquelas demonstrações de Deus, do amor especial que Ele tinha com Israel, especificamente, comparado com as outras nações. Deus diz aqui: eu darei a vida de homens, de nações, em troca de vocês, Israel. Porque vocês são especial, é um povo especial para mim. E lembra que nós já vimos no próprio capítulo 5 isso. Deus, Ele já livrou outras nações da Babilônia, que não era Israel. Lembram disso? Que se não fosse Deus restringindo o pecado da Babilônia, Babilônia ia arrasar muitas outras nações ímpias. E Deus ali restringe, impede que a Babilônia faça isso. Deus está sendo o que para essas nações ímpias? Um libertador, um preservador, um salvador. Mas aqui nós vemos que Ele é um salvador de forma especial para com Israel, de uma forma mais profunda para com Israel. Nós sabemos que Israel representa a igreja. O puritano Thomas Watson maravilhosamente disse em seu livro chamado Corpo de Teologia, ele disse assim: veja aqui, aquilo que pode fazer-nos anelar pelo tempo, quando o grande mistério da providência de Deus será plenamente desvelado para nós. Agora, nós escassamente sabemos o que faz a providência de Deus, e estamos prontos a censurar o que não entendemos. Mas no céu veremos como todas as suas providências, doenças, perdas, sofrimento, contribuíram para a nossa salvação. Aqui vemos apenas algumas partes obscuras da providência de Deus, e é impossível julgar as suas obras por partes. Mas quando chegarmos ao céu e veremos o todo, o retrato da sua providência completa, expressada com cores vivas, será glorioso contemplar. Então veremos como todas as providências de Deus cooperam para cumprir as suas promessas. Não há nenhuma providência senão aquelas nos quais identificamos um milagre ou uma misericórdia nela.
Exatamente isso. Aqui vemos por parte, aqui vemos por nossa mente limitada, aquilo que nós precisamos, mas no céu encontraremos o retrato maior. Vamos para mais um versículo do rodapé, Amós, capítulo 9, verso 8 a 9. Amós 9. Amós 9, 8 a 9. Diz assim: sem dúvida, os olhos do soberano Senhor voltam-se para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei o povo de Israel entre todas as nações, tal como se sacode o trigo em uma peneira, sem que um só grão caia na terra. Meus irmãos, vamos lembrar do que nós vimos, né? Do que nós já vimos lá no ponto 1 do parágrafo 1 do mesmo capítulo 5, porque essas coisas estão fechando de forma sublime. Lá no capítulo 1, no parágrafo 1 mesmo, no comecinho, já tinha dito o resumo de tudo que já vimos, que é Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu infinito poder e sabedoria, sustenta, dirige, dispõe e governa. Nós caminhamos de uma forma longa, até mesmo demorada nesse capítulo 5, mas eu quero que vocês entendam que a riqueza que adquirimos aqui nos ajudará muito em nossa peregrinação cristã. Vai nos dar muito conforto lembrarmos dessas doutrinas, desses atributos de Deus, da divina providência, e não só conforto, mas nos dará mais confiança em Deus. Esse capítulo tem nos mostrado o agir de Deus nesse mundo, na igreja e nas nossas próprias vidas. Não tratamos de todas as questões, claro, mas nós lidamos com o aspecto mais difícil da providência, que é em relação ao pecado. O que aprendemos sobre a providência de Deus aqui, como ela se estende até mesmo à queda dos anjos e a todas as ações pecaminosas de todas as suas criaturas, como um modo geral, que tinham livre agência, será muito importante para o próximo capítulo, que lida com a questão da queda da humanidade. E é interessante nós observarmos isso, né? A confissão ela constrói preceito sobre preceito, e assim tudo o que aprendemos até agora vai ser necessário para compreendermos melhor os capítulos que virão. E aqui nós vemos isso, a confissão de fé diz que Deus dá à igreja todas as coisas que nós precisamos. Então fomos alimentados e precisávamos ser alimentados para conhecermos mais o Senhor e confiar nele. Os irmãos querem fazer alguma pergunta ou fazer alguma complementação? Não? Ninguém? Ok. Lembra que o parágrafo 7 ele encerra dizendo que Deus dá à igreja todas as coisas que ela precisa? Uma das coisas que Deus pode nos conceder como igreja é critério, é discernimento. Sem discernimento a igreja está perdida. Sem critério a igreja não consegue ficar de pé. E é por isso que eu convido os irmãos a irmos à palavra de Deus para adquirirmos discernimento, nós como igreja. E vamos fazer uma exposição aqui em Marcos capítulo 4, porque o parágrafo 7 diz isso, né? Deus ele concede tudo o que precisamos. E o que precisamos como igreja, uma das principais coisas é discernimento. Marcos 4, nós vamos meditar no desde o verso 1 até o verso 20, mas eu quero aqui agora, inicialmente, ler do verso 14 a 20. Marcos 4, 14 a 20. O Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 4, verso 14 a 20. Diz assim a palavra de Deus.
O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. Verso 18. Outras, ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Verso 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Tudo bem, meus irmãos. Vamos fazer uma exposição desse capítulo. Mas antes de fazermos a exposição, quero deixar claro que isso tem tudo a ver com o parágrafo 7. Deus sustenta a sua igreja com o que ela precisa. E nós precisamos de discernimento como igreja do Senhor. O texto completo que vamos ler, desde o verso 1 desse capítulo 4 até o verso 20, contém uma das parábolas mais conhecidas do Senhor Jesus. Trata-se, como vimos, da parábola do semeador. Mas antes de continuarmos no texto dessa parábola, precisamos definir o que é uma parábola. O termo grego para parábola dá a ideia simplificada de comparação. Parábola é comparar, é colocar ao lado. Então, se nós observarmos isso, nós vamos entender que a parábola é uma história comparativa. Por isso que Jesus, você vai ver que ele frequentemente dizia assim: com que compararei o reino de Deus? O reino dos céus. Com que eu vou comparar? E ele sempre contava parábolas, que são comparações. Um terço dos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento é em forma de parábolas. E essa parte do livro de Marcos que lemos requer extrema atenção. Por que extrema atenção de nós que somos igreja? Porque aqui Marcos, pela primeira vez, ele vai focar no conteúdo do ensino de Jesus. O autor desse evangelho havia focado muito nas ações. Se você reparar nos capítulos anteriores, tem muitas ações, muitos milagres de Jesus narrados. E a partir do capítulo 4 aqui, Jesus passa a ensinar por parábolas. Isso é um marco no ministério dele. Então, vamos ver isso parte a parte. Primeiro, vamos ver a importância dessa parábola. Depois vamos ver o semeador e a semente. Depois vamos observar atentamente o diagnóstico que Jesus dá dos solos. E depois vamos ver mais cuidadosamente o solo bom. Quero que vocês voltem um pouquinho aí no capítulo 4, para nós observarmos a importância dessa parábola, do ensino. Leiam comigo o verso 1 e 2, olha atentamente. Diz assim, o capítulo 4, verso 1 e 2. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Verso 2. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Perceberam expressões claras aí da importância do ensino, no verso 1 e 2? No verso 1 diz, no verso 2 diz, novamente Jesus, no verso 1, né? Novamente Jesus começou a ensinar. Ou seja, esses versos nos mostram uma coisa preciosa, a importância do ensino. Importância do ensino. Porque o texto diz, novamente Jesus começou a ensinar. Novamente. E o verso 2 diz, e ele ensinava muitas coisas. Muitas coisas. É muito importante para nós que fazemos parte da igreja de Deus, desse reino que nós anunciamos, amarmos os ensinos das Escrituras. Porque Jesus, de forma exaustiva, ensinava.
ensinava e ensinava. Nós vemos nesses dois versos, verso 1 e 2, o quanto Jesus amava se ensinar e pregar a palavra. Como veremos, essa é uma marca do verdadeiro crente. Ele ama o ensino. Ele ama o ensino. Por que ele ama o ensino? Porque o seu mestre, ele amava ensinar. Ele ama ensinar pelo seu Espírito Santo até hoje aos nossos corações, pela palavra. Então o verdadeiro crente, ele gosta de aprender as Escrituras. Ele não acha uma pregação expositiva chata, antes ele ama uma pregação bíblica que expõe o Evangelho. Por quê? Porque ele sabe que é somente através da exposição do ensino fiel da palavra de Deus que ele poderá crescer a imagem do seu mestre, Jesus Cristo. E é somente aprendendo pelo ensino da palavra que nós encontramos a vontade de Deus para nós. E como diz as Escrituras, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Ou seja, se nós dizemos que amamos a Cristo, mas não amamos o seu ensino, ou não conseguimos muito bem dar atenção às palavras de Cristo, nós não vamos conseguir andar em santificação. Nós não vamos de fato amar a Cristo. Você imaginou você olhar para o seu cônjuge e falar: olha, eu te amo, mas eu não gosto muito quando você fala, não gosto muito de ouvir a sua voz, mas eu te amo. Uma contradição, não é? Como as pessoas podem agir dessa forma? É uma incoerência. Da mesma forma, as pessoas dizem que amam a Cristo, mas não amam o seu ensino, a sua voz, a sua palavra. E nesse capítulo veremos a importância do ensino dessa parábola no ministério de Jesus e em nossas vidas. Para você ver a importância, pula comigo no verso 13 desse mesmo capítulo. Você vai ver o que Jesus diz a respeito dessa parábola, no verso 13. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Isso dá um realce à importância da parábola, né? Porque essa parábola aqui, se nós entendermos ela, nós vamos conseguir entender mais facilmente todas as outras. É o que Jesus está dizendo aqui. Como é que vocês vão compreender as outras se vocês não entendem essa? Então, se nós entendermos essa parábola, nós vamos conseguir entender todas as outras. Vamos trazer um pouco mais de contexto para o Evangelho de Marcos. Nos capítulos anteriores, Marcos relatou vários milagres, várias curas, exorcismos, e com isso com essas ações, Jesus chamou a atenção de todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Por isso que aqui nós vemos, aqui no capítulo 4, que uma multidão muito grande se reuniu a ele. Foi até Jesus. Mas haviam várias classes de pessoas. Primeiro, havia o povão, que só queria o bem bom, só queria receber as bênçãos, e nada de ensino, nada de seguir a Cristo fielmente, mas queria alguma coisa em troca, seja uma cura, seja o que for. Segunda classe, tinha os curiosos, aqueles que só iam para assistir, não tinha nenhuma posição firme, mas iam para assistir. Terceira classe de pessoas eram os líderes religiosos, que odiavam o ministério de Jesus e que chegam até chamá-lo de Satanás. E a outra classe, daqueles que faziam parte da multidão ou daqueles que estavam perto de Cristo ou iam até Cristo, eram os discípulos e outros seguidores firmes de Jesus, que acreditavam na mensagem de Cristo e se comprometiam em seguir Jesus de verdade. E, meus irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Todas essas pessoas, todas essas reações diferentes são para a mesma mensagem. São para os mesmos atos de Jesus. E a pergunta que fica é: como pode haver variadas respostas para uma única pregação e para os mesmos atos operados? Como é que pode alguns seguirem a Jesus fielmente e outros só querem alguma coisa? Ou, reformulando a pergunta, como pode tão poucos aceitarem Jesus como Messias após ouvirem o Evangelho e as mesmas maravilhas que ele operava?
Se isso é o Evangelho, e o Evangelho é a boa notícia, por que tantos rejeitam? Por que tantos agem dessa forma? É então que Jesus usa essa parábola aqui no capítulo 4 para explicar o porquê de tantas reações diferentes. Para o mesmo Evangelho, para os mesmos atos. E as parábolas se tornaram um modo de julgar Israel. Jesus muitas vezes não explica para as pessoas o significado das parábolas. E aí levanta outra pergunta para nós, não é? Por que Jesus falava por parábolas? As pessoas acham que Jesus falava por parábolas porque isso tornava a sua mensagem mais acessível, mais compreensível, digamos assim. E elas dizem assim, tá vendo? Jesus falava para os camponeses e ele usava termos da agricultura, sementes, árvores. Só que não é isso que o texto nos diz. Não é o motivo. Se você olhar, vá comigo no verso 11 e 12. Verso 11 e 12. Olha o motivo, o porquê Jesus falava por parábolas. E ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Ou seja, o propósito das parábolas não era deixar as coisas mais claras. Era justamente o contrário. E muitas pessoas ficam chocadas quando olham o texto e percebem isso. Percebem que Cristo ele não queria que algumas pessoas entendessem a sua mensagem. Mas o verso 2 diz isso, não é? A fim de que não vejam e não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Jesus sempre dificultava o caminho, porque o caminho é difícil, é um caminho estreito. Jesus dizia: calcule o preço. Calcule o preço. Essa citação que Jesus faz é do profeta Isaías, no capítulo 6, no verso 9 e 10. E nós sabemos que essa profecia de Isaías aqui se dirige aos israelitas, que de tanto caírem na idolatria, no pecado, os israelitas se tornaram iguais aos seus ídolos. Seus ídolos eram o quê? Cegos, surdos e insensíveis. Os israelitas se tornaram como seus ídolos. E Jesus usa a mensagem com o mesmo propósito. Por quê? Porque ele era o Messias que Isaías estava anunciando. E do mesmo modo que Isaías pregou em um contexto em que pessoas rejeitaram a lei de Deus, Jesus também estava pregando num contexto assim. As pessoas estavam rejeitando. O povo estava cego pelo pecado, surdo pelo pecado e insensível pelo pecado. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mostram que as parábolas são julgamentos. Olha o que diz no verso 33 e 34 do próprio capítulo 4 de Marcos. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós, com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. E essa é a beleza da soberania de Deus, da graça de Deus. Aos de fora, a parábola traz julgamento, mas para os de dentro, traz graça. Afinal, a revelação vem de Deus e não por esforço ou mérito humano, como diz as Escrituras, um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27. Os amigos de Jesus são os que têm o segredo do reino de Deus revelado a eles. Lembra que Jesus se referiu assim aos seus discípulos? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça. João 15. Verso 15 e 16. Sejam, meus irmãos, essa parábola precisa ser entendida e aplicada pela igreja.
pela igreja e não pelo mundo, não pelos ímpios. O fracasso de não compreender e de não aplicar essa parábola dada por Jesus gera o que nós vemos em abundância hoje. Como nunca temos o maior número de falsos cristãos dentro das igrejas cristãs. A igreja tem trazido hipócritas e falsos convertidos para o meio do corpo de Cristo, pois não entendem o significado dessa parábola. Por isso a importância de entendermos essa parábola, pois ela nos ensinará a sermos criteriosos, a termos discernimento. E o critério para o cristão não é uma opção, mas é uma ordem dada por Deus. Como diz a Escritura: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. Sejam criteriosos e sóbrios. Sejam, é uma ordem. Sejam criteriosos e sóbrios. 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Segundo o dicionário, ser criterioso significa aquele que contém discernimento, ou facilmente identifica a verdade, ou alguém que é da verdade. Ele tem esse dom. Ele consegue discernir quem é da verdade e quem não é da verdade. Isso é critério. A Escritura diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Provérbios 24, 3. Não adianta nós termos sabedoria se nós não tivermos discernimento. Porque nós vamos fazer de maneira sábia, nós vamos construir, nós vamos se fixar como igreja do Senhor aqui, mas se não tiver discernimento, não vai ser algo sólido. Como diz a palavra, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. As duas coisas juntas. Vamos então focar na explicação do nosso Senhor Jesus sobre essa incrível parábola. Vamos focar já na explicação, verso 14, mas também vamos citar os versos anteriores, tá bom? Vamos então focar no que Jesus nos diz. Vamos ver esse segundo aspecto, o semeador e a palavra, ou melhor, o semeador e a semente, que é a palavra. Verso 14. Vamos ler novamente. Diz assim: o semeador semeia a palavra. Perceba uma coisa nesse verso: o semeador aqui não é identificado, meus irmãos. Veja que Jesus ele não coloca nenhum adjetivo. Por exemplo, Jesus não diz que o semeador é bom, o bom semeador. Ou o semeador é esperto, o sábio, o esperto semeador. Não. Não. E por quê? Para apontar para o fato de que, primeiro, Cristo era humilde. E ele está demonstrando humildade, porque em primeiro lugar, esse semeador está se referindo a ele mesmo, a Cristo, que lançou o Evangelho. Foi o primeiro a lançar o Evangelho. E essa humildade deve ser seguida por todos nós. Mas em segunda instância, o semeador aqui se refere a todos nós que somos cristãos. Quer dizer então que o foco não está no cara que prega a palavra, não. O foco não é o pregador. Isso é bom para nos colocar no devido lugar. O foco aqui não somos nós semeadores, porque é importante saber isso, meus irmãos. O foco não é o semeador. E por que isso é importante? Nós entendemos isso. Porque as pessoas que acham que o foco é no semeador, eles acreditam que se o semeador for esperto o suficiente, se ele for legal o suficiente, se ele se assemelhar com as pessoas, agradar as pessoas, se ele colocar um som mais legal, se ele for um pouco mais tolerante, se ele pregar de uma maneira mais jovem, se ele colocar músicas mais emotivas durante a pregação, se ele conseguir fazer com que a semente, fazer todas essas coisas, aí sim a semente vai dar o resultado. Aí sim a semente vai dar o resultado. A resposta de Jesus para isso é que o responsável pela semente se tornar árvore não é o homem, não é o semeador, mas é o próprio Deus. É o próprio Deus. Igrejas que buscam agradar as pessoas, de fato crescem, mas crescem sem qualidade. Não são sólidas. Não são sólidas. Não crescem naturalmente, mas usam pragmatismo. Usam filosofias mundanas. Vocês sabem o que é pragmatismo? Pragmatismo é uma filosofia que prega que a validade de algo, de um ensinamento, de uma doutrina, é determinada pelo seu bom êxito. Isso é muito usado no mercado de negócios. Por exemplo, eu vou validar que algo é certo
pelo resultado e não pelos meios. E não pelos meios. E não pelos meios. Ou seja, eu valido se algo deve ser feito na igreja pelo resultado e não pela sua natureza. Se o meu objetivo é encher a igreja, eu posso fazer qualquer coisa para esse objetivo ser alcançado. E se eu conseguir fazer isso, e se a igreja encher, não importam os métodos que eu usei, o importante é que eu peguei Jesus de uma forma ou outra. O importante é que a igreja encheu. Se é certo ou errado, não importa, o que importa é o resultado. O resultado é que importa. Quem não quer ir numa igreja onde você assiste TV, toma cafezinho, senta em cadeiras confortáveis e não escuta sobre o seu pecado e a necessidade de arrependimento? Esses dias eu vi uma igreja, logo próxima aqui nossa, chamada Igreja Incomum. Interessante isso, né? Não basta ser uma igreja comum, tem que ser incomum, diferente. Ah, meus irmãos, as pessoas confundem remorso com arrependimento. Remorso é reconhecer o erro. E isso todos fazem, admitindo ou não. Porque as Escrituras dizem que a lei de Deus acusa na mente de todo ser humano que ele errou. Ora acusando, ora defendendo, mas acusa. Ele admitindo ou não, ele sabe que errou. Só que o remorso é apenas o reconhecimento do erro. Uma vergonha superficial, em outros até um choro, como Esaú chorou. Esaú chorou. Até um choro pode vir. E Esaú chorou não porque perdeu a herança, né? A sua primogenitura, mas porque perdeu posses. Só que o arrependimento é diferente do remorso. O arrependimento é mudança de vida. É reconhecer o erro, mas logo em seguida, mudança de vida. Abandono imediato do pecado. Não é apenas reconhecer que errou, mas abandonar o erro. Arrependimento é cortar o olho, aquele olho que faz pecar. Isso é arrependimento. Vocês já viram Jesus curando alguém, pregando para alguém, alguém seguindo a Jesus e continuando em pecado? Impossível. Jesus sempre dizia, vai e não peques mais. É impossível. As pessoas que querem seguir a Cristo entram numa guerra contra a carne, contra o pecado. E abandonam, não vivem em pecado. É algo radical, meus irmãos. Arrependimento é a palavra grega metanoia. Não é essa metanoia radical que nós vemos por aí nos carros, escritos nos carros atrás. Não. Essa é filosofia humana. A metanoia na Bíblia é a transformação e mudança de mente e, consequentemente, a mudança de comportamento, porque o coração foi mudado. Consequentemente, o comportamento mudará também. Não se trata de lamentar os erros passados, mas de verdadeiramente se voltar para Deus e buscar uma vida em conformidade com seus caminhos. E somente Cristo pode gerar isso, essa mudança na vida do pecador. Somente Ele pode fazer isso aqui que acabamos de ler, a semente germinar. Só Ele. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4 a 6. Diz assim, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas escravos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Deus é quem faz crescer. Não adianta a pessoa tentar ser espertona, ser boazinha, entre aspas, né? Demais, tolerante, e tentar fazer do evangelho algo que todos vão gostar. Naquele grande dia, a única coisa que Deus vai exigir de nós é fidelidade. Fui fiel à minha palavra. Eu não quero saber se você ganhou tantas almas, porque é eu que faço o trabalho. Você foi fiel a mim? Foi fiel à minha palavra? Jesus vai fazer essa pergunta penetrante para todos nós, meus irmãos. Só podemos ser fiéis a Deus se formos fiéis à sua palavra. E é por isso que o foco da parábola é na semente. E a semente aqui é a palavra de Deus. Eu quero que vocês abram comigo em 1 Pedro, com o dedo em Marcos aí, capítulo 1, verso 23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível,
mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Jogar a semente representa pregar o Evangelho. E quantas pessoas hoje em dia pararam de pregar a semente, a palavra que permanece? Pararam de jogar a semente. Porém, meus irmãos, o Evangelho, esse é o único meio que pode gerar fruto verdadeiro, pregando o Evangelho, jogando a semente. Obrigado, meu. Porque somente jogando a semente o crescimento é saudável e vai permanecer. Vamos parar para pensar, não ao nosso redor, mas entre nós também, não só ao nosso redor, como é que é o ciclo nas igrejas hoje em dia, sejam reformadas ou não. As pessoas pregam, lançam uma semente. E é por isso que às vezes as pessoas usam da sabedoria divina, pregam a palavra. E as pessoas passam muito tempo ouvindo a palavra. E por não sair do nosso meio, as pessoas pensam, a semente permaneceu. Mas nós observamos para a semente e vamos cavar a terra. E em muitos casos, de duas uma, ou a semente já foi arrancada, e é por isso que não cresceu fruto, ou a semente está infrutífera e não cresceu, porque de fato não se arrependeu dos seus pecados. E vemos inúmeras pessoas que não crescem e não produzem frutos. Mesmo em até muitos lugares o Evangelho sendo pregado. E quem dirá naqueles outros lugares que o Evangelho não é pregado? O pessoal usa o púlpito para contar histórias, piadinhas, show de música, e é por isso que essas igrejas estão cheias de bodes, mas não estão escassas, quase nenhuma ovelha. Cheia de pessoas que nunca foram regeneradas e não estão crescendo em santificação. Porque nós vemos aqui, quem produz isso é o Espírito pelo Evangelho. Mas se o Evangelho não é pregado nesses lugares, consequentemente essas pessoas não crescem de forma saudáveis espiritualmente. A semente não é lançada. Se ela não é lançada, ela nunca vai cair em terra. Se ela não cai em terra, ela nunca frutifica. E pessoas permanecem assim, dentro da cristandade, sem frutos. São essas pessoas que vão vir naquele grande dia. Apartai-vos de mim, maldito, pois nunca vos conheci. Mas, Senhor, em teu nome, nunca vos conheci. E eu não estou falando de joio e trigo. Joio e trigo, você não consegue mesmo identificar. Só Jesus. Mas Jesus mandou nós olharmos para a árvore, não mandou? Olhai e vede. Há alguns casos que nós vemos claramente, e isso é discernimento. Tem fruto, produziu fruto. Quanto tempo a semente é lançada e não produz nenhum crescimento? Eu quero que vocês sejam ligeiros agora, que nós vamos na Bíblia e vamos ver como a palavra Evangelho, ou a palavra Jesus, é seguida ou antecedida pela palavra pregar. Essas coisas sempre estão ligadas. Jesus, Evangelho, pregar. Sempre. Nós vimos aqui que Jesus viveu ensinando e pregando. Vamos ver como isso é importante. Vamos em Atos, capítulo 9. Atos 9, versos 19 e 20. Atos 9, 19 e 20. Vou pedir para que o irmão Renato leia esse versículo, por gentileza, nós vamos acompanhar. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Está vendo como está interligado sempre pregação com o ministério dos apóstolos, dos cristãos? Vá um pouquinho mais adiante comigo, no capítulo 14 de Atos, no versos 6 e 7. Como a igreja vivia e respirava isso, pregar. Atos 14, versos 6 e 7, diz assim: quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Vamos lá para Romanos, capítulo 1.
verso 15. Romanos 1, 15. Uma igreja que não prega o evangelho não é uma igreja saudável e nem de Cristo. Romanos 1, 15. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Verso 17. Verso 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E quantos usam métodos humanos para esvaziar a cruz? Eu citei sobre essa questão de metanoia, encontro radical. Fizemos parte muito tempo disso, eu, Renato e Andressa. Aquilo tudo que eles fazem nesses encontros não tem nada de evangelho da cruz. Aquilo que nós fazíamos, Renato e Andressa, não tinha nada de evangelho da cruz, mas métodos humanos. E é por isso que, de todas as pessoas que passaram por lá, quantas delas estão em Cristo hoje? Pela graça, nós três. E eram multidões, era um galpão lotado. Porque palavras humanas não convertem. Quando eles esvaziam, quando nós esvaziamos a cruz, a semente não é lançada. Então, meus irmãos, como conclusão, quem prega não é nada. O pregador ele se esvazia de si mesmo, se enche do conteúdo do evangelho. E é por isso que vocês nunca devem levar para o pessoal quando o pregador ele prega a palavra e essa os repreende. Nunca levem para o pessoal, porque não é o pregador que está corrigindo, não é o pregador que está repreendendo vocês. Quem está fazendo isso não é o mensageiro, mas a própria palavra de Deus. Nós que pregamos o evangelho verdadeiro só estamos cumprindo o nosso chamado. Só estamos sendo o mensageiro do reino. Como diz 2 Timóteo 4, no verso 2 e 3, que diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, falsos mestres para si mesmos. Eu sou nada, nenhum de nós devemos arrogar alguma exaltação, nós que pregamos o evangelho. A palavra é o mais importante, o evangelho é o mais importante. O que realmente importa é a semente, isto é, a pregação de Cristo Jesus. Por que eu estou repetindo isso? Porque uma vez que a semente é lançada, ela cai em terra. E a terra, nós sabemos aqui que são os corações. Vamos ver então o diagnóstico desses corações, desses solos, no qual a semente, quando fielmente é pregada, cai. Vamos então ver que está aí o diagnóstico dos solos, que vai ser do verso 15 a 20. Não vamos ler do 15 a 20 ainda, mas vamos por parte. Se esse evangelho transforma de fato a vida das pessoas, por que tanta gente rejeita esse evangelho maravilhoso, né? Por que tão poucos seguem verdadeiramente a Jesus? E aqui Jesus dá a resposta para isso. Ele aponta que não está no semeador, mas o problema está no coração das pessoas. No coração das pessoas. Vocês sabem, coração na Bíblia aponta para a mente das pessoas, a razão, o seu modo de viver, de compreender e de guiar a sua vida aqui nesse mundo. Isso é coração. Vamos ver o primeiro coração, o primeiro solo. É esse que caiu à beira do caminho, verso 15. Vamos ver o verso 15. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira as palavras, ou a palavra nelas
semeada. Eu vou ler de novo. Verso 15, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Esse é o primeiro coração, é o primeiro solo. É aquele que é à beira do caminho, não é? Algumas pessoas são como a semente que cai à beira do caminho. A palavra é lançada, o evangelho verdadeiro é lançado nesses corações, nesses solos. É ali lançado. Só que elas ouvem e logo em seguida Satanás vem e retira a palavra que foi semeada nela. As pessoas ouvem o evangelho, elas ouvem o evangelho, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, imediatamente. O coração é duro como uma estrada, por isso que é à beira do caminho. É dura como o caminho, como a estrada, o coração delas. E esse é o pior tipo de solo. Mas, perceba uma coisa. Mesmo assim, esses aqui ouvem, como todos os outros vão ouvir o evangelho. O problema não é ouvir. Perceberam? O problema não é ouvir, mas como ouvir, esse está o problema. Vá rapidamente comigo em Ezequiel 33, no verso 32. Ezequiel 33, 32. O problema não é ouvir, mas como ouvir. Ezequiel 33, verso 32. Verso 32 a 33. Olha que versículo confrontador. E eles vêm a ti como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como o povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática, não as põem em obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Verso seguinte. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Verso 33. Mas quando vier isto, eis que está por vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. O pessoal que ouvia as duras palavras de Ezequiel, ouvia nada mais do que coisas belas. Oh, maravilhoso, coisa maravilhosa. Belas canções, ouviam, mas nunca colocavam em prática o que ouviam. Iam ouvir, se assentavam, ouviam e falavam, olha, parece belas canções essas palavras, mas não colocavam por obra, é o que diz o texto. E a ineficácia do ouvir de forma errada é atribuída a Satanás, não é? Olhe comigo lá em Marcos, voltando em Marcos. Marcos capítulo 4. Olha o verso 4, porque é o paralelo do verso 15. No verso 4, Jesus ainda não tinha explicado, ele tinha só anunciado. Olha o verso 4 do capítulo 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Paulo se refere a Satanás como o príncipe dos ares. Vocês lembram em Efésios isso? Quando diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e costumávamos viver assim, seguindo a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O espírito que está agora atuando nos que vivem na desobediência. Em Apocalipse, os demônios são vistos como aves imundas. Lembra? Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura. Meus irmãos, esse é o coração que aqui é dito como solo à beira do caminho. Duro, impermeável, sem resposta nenhuma. E mais uma vez, vamos lembrar, o problema não está no semeador, porque a semente está sendo lançada, e nem está nem propriamente na semente.
mas no coração desta pessoa, ela é filha das trevas. Satanás está atuando nela. São filhos da desobediência. Muitas dessas pessoas, meus irmãos, já conhecemos um monte assim. São aqueles pecadores implacáveis que não largam o pecado nem por um momento. Seus pecados são aqueles maiores pecados, como o ateísmo, o homossexualismo, os pedófilos. Eles nunca mudam. Ouvem o Evangelho, mas são impermeáveis como a estrada. São filhos das trevas. Segundo solo, o solo pedregoso, está aí no verso 16 e 17 do capítulo 4. Segundo coração, é esse solo aqui, verso 16 e 17. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Esses são os famosos falsos convertidos, do qual igrejas estão cheias. Pessoal que aceita a mensagem somente para conseguir algum benefício. Acham a mensagem bonita, acham as doutrinas da predestinação, aceitam a soberania de Deus. Mas quando falamos de tomar a cruz, e nós sabemos que cruz é sinal de morte, e Jesus disse, tome a cruz diariamente e siga-me. Se você não tomar a cruz, não tem como você me seguir. Se cruz significa morte, tomar a cruz significa mortificar os pecados. Viver uma vida em mortificação para os pecados. E quando falamos de tomar a cruz, morrer para o pecado diariamente, eles abandonam. Ou vivem uma vida inteira dentro da igreja sem carregar a cruz, porque tem igreja que tolera esse tipo de pessoa, enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo. Afinal de contas, eles vieram para a igreja só para conseguir algum benefício, não é? Só para conseguir algum benefício, depois de algum tempo, eles vão desaparecer. Eles somem. Eles somem. Perceberam? Eles recebem com alegria. Não é isso que diz no final do verso 16? Olha só. Verso 16. Outros com a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra, a mesma semente, e logo a recebem com alegria. Recebem com alegria. Ou seja, eles não rejeitam inicialmente. Eles recebem com muita alegria. Com muita empolgação. Spurgeon dizia que a conversão que nasce na empolgação, ela morre quando a empolgação passa. A conversão que nasce na empolgação, morre quando a empolgação acaba. São aqueles que sempre respondem com muito entusiasmo, felicidade, mas nunca foram nascidos de novo. Nunca foram regenerados pela semente incorruptível que vimos em 1 Pedro. E isso não é somente no movimento carismático, não é somente nas outras igrejas, mas no nosso meio reformado isso é muito comum. Infelizmente. Muitos que ouvem sobre as doutrinas da graça e ficam empolgados, ficam felizes, empolgadíssimos. Jesus está dizendo que felicidade, eles ficarem felizes, só isso não significa nada. Só a felicidade não significa nada. Não devemos nos enganar com empolgação ou alegria, meus irmãos. Lembra que o intuito é Deus supre a sua igreja com tudo o que nós precisamos. Precisamos de critério, de discernimento. E Jesus está falando aqui, somente alegria, somente felicidade não quer dizer nada. Não devemos nos enganar com empolgação. Devemos ver frutos. O puritano Thomas Watson, em seu livro Malignidade do Pecado, diz assim: outro pecado que tem nos abatido é a falta de frutos sobre os meios de graça. Ele cita em Oséias capítulo 10, verso 1, ele diz assim: Israel é uma videira estéril. Israel é uma videira estéril. E Thomas Watson continua dizendo assim: sua seiva é suficiente apenas para produzir folhas. As gotas de prata do céu têm caído sobre muitos, mas não estão produzindo os frutos. Podemos falar do Evangelho, mas isso serve apenas para gerar folhas e não frutos. O que o Watson está dizendo aqui? O Watson está dizendo que muitos podem falar do Evangelho e não estar no Evangelho. Eles podem falar do Evangelho, mas não estão no Evangelho, porque esses nunca calcularam o preço de seguir Jesus.
O coração é egoísta, nunca experimentou um arrependimento genuíno, amam mais os seus pecados do que a Cristo. Olha o versículo paralelo, que é o verso 5 do capítulo 4. Olha o verso 5 do capítulo 4. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. E olha o verso 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Não tinham raiz. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. O sol aqui significa a pressão, a perseguição. Esses aqui vão ceder quando elas aparecerem. A tentação vem e cedem totalmente, porque nunca possuíram profundidade. Nunca possuíram profundidade. O texto que diz isso, né? Não tem raiz. O motivo, Jesus está dizendo, o motivo é que eles não têm raiz. Raiz é o fundamento que traz a estabilidade para a árvore. A árvore só é firme porque ela tem raiz. Ela pode até balançar, mas ela não cai porque a raiz não deixa. A raiz dá nutrição para a árvore. A Escritura diz em Efésios 3,17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando enraizados e alicerçados em amor. Colossenses 2,7, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Mas quando as tribulações chegam, essas pessoas mostram que não tem raiz nenhuma. Nenhuma. As tribulações fazem com que essas pessoas fiquem ofendidas, escandalizadas, abandonando assim o que elas haviam recebido com grande alegria. Com grande alegria. Vamos ler o verso 17 novamente. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandonam. Abandonam aqui no grego é a palavra escandalizo. E vocês lembram que as Escrituras dizem que para os ímpios a palavra de Deus é um escândalo? É um escândalo. O que é um escândalo? Você falar, tome a sua cruz e siga Jesus. Para o ímpio isso é um escândalo. Para ele é impossível. Nunca recebeu o Espírito Santo, não vai fazer isso. Então, o Evangelho para o ímpio, para o não regenerado, é um escândalo. Logo o abandonam, se escandalizam. Mas para o salvo, como diz o Salmo 119, no verso 165, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há escândalo. E para eles não há escândalo. Não há escândalo. Há muitas pessoas que a gente olha e lembra quão animados eles eram por Jesus, logo após a sua suposta conversão. Fulano tinha um ânimo por Jesus e agora ele nem vai mais na igreja. Vai uma hora sim, outra hora não. Jesus mostra uma coisa para nós aqui, meus irmãos. Essas pessoas nunca foram realmente salvas. Por quê? Nunca tiveram raiz. Nunca tiveram raiz. Vamos para 1 João. 1 João capítulo 2. Abra comigo 1 João 2, verso 19. 1 João 2, 19. 1 João 2, 19. 1 João, capítulo 2, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Era dos nossos. Hoje as igrejas estão cheias de pessoas que têm fé na fé e não fé em Cristo. Elas possuem fé na própria fé e não em Cristo. Elas têm a falsa fé do diabo. Vocês lembram? A fé do diabo?
Os diabos, porque somente dizer que crê em Deus, até mesmo o diabo diz isso. Tiago capítulo 2, verso 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. A fé do diabo é até melhor do que a fé dessas pessoas, porque essas pessoas não tremem a Deus, não temem a Deus. O diabo sim. Essas pessoas não temem a Deus, porque nunca conheceu a Deus. Aí vivem em seus pecados. Até o diabo crê em Deus, mas muito melhor que essas pessoas, elas tremem. O diabo treme diante de Deus. Vários carros com adesivos de igreja, várias pessoas em marchas para Jesus, mas o coração da nação continua a mesma. A mesma imoralidade, a mesma sensualidade, a mesma corrupção. Sem raiz não há caráter. Esse é o ponto. Se não tem raiz, não adianta. Está ouvindo e só endurece. Isso é um sinal óbvio para nós, que não estão enraizados em Cristo. Precisamos de cristãos enraizados em Cristo, na palavra viva que nos fortalece e nos nutre com santidade. Nos nutre com santidade. Vamos reparar uma coisa até aqui, já estamos caminhando para o final. Repare na escala graduada da queda. Se você olhar para o texto, no primeiro solo, total dureza. Segundo solo, uma afeição superficial. Primeiro solo, total dureza, no verso 15. Aquele solo duro do caminho. Duro. Satanás vem e retira. Segundo solo, verso 16 e 17, uma afeição superficial. Recebem com alegria, mas não tem raiz. E agora veremos o terceiro solo, o terceiro tipo de coração. Solo espinhoso, verso 18 e 19. Vamos ler o verso 18 e 19. Outras, ainda como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, isso tudo sufoca a palavra, tornando-a infrutífera. Vamos ver o verso paralelo, no verso 7, no próprio capítulo 4. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Percebeu que o que cresceu foi o espinho, não o fruto? Cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. O que cresceu aqui não foi o fruto. Ouviu o evangelho, ouviu a palavra, mas o que cresceu foi os espinhos, que sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Essa pessoa é bem diferente das outras duas, da primeira e da segunda, do primeiro e do segundo solo. Porque o primeiro não quis saber, não quer saber. O segundo aceitou temporariamente, pela emoção, por algum benefício. Esse terceiro solo aqui, ele demonstra querer salvação. Ele parece que, de certo modo, quer seguir Jesus. Mas ela tem a mente dividida. Ela acha que pode servir a dois senhores. Essa pessoa quer o reino de Deus e, ao mesmo tempo, o reino do mundo. E aqui nesse terceiro solo, Jesus nos apresenta três espinhos fatais que sufocam os corações dessas pessoas que se encontram nesses versos que lemos, principalmente aí no verso 19. Três espinhos fatais que sufocam isso tudo. Vamos ver o primeiro espinho então, as preocupações da vida. Olha o verso 19 na parte A comigo. Esse é o primeiro espinho, preocupações da vida. Verso 19, parte A. Mas quando chegam as preocupações desta vida. Esse aqui é um espinho muito sutil, mas não deixa de ser fatal, porque ele sufoca também o coração. Porque é legítimo nos preocuparmos com quem nós amamos, porém essa preocupação aqui no verso 19 não é bem com pessoas, mas com coisas. Preocupações dessa vida, ou seja, uma atenção ansiosa e constante para com os negócios da terra. Esse espinho, meus irmãos, é sutil, mas é fatal. É fatal, porque se nós agirmos assim, estamos amando mais as coisas e não a Deus. Estamos colocando a nossa atenção nessas coisas e não em Deus. E às vezes nós tendemos a transformar as nossas obrigações, até legítimas, no nosso ídolo. Trabalho, família, pagar contas. A pessoa vive preocupada e não consegue focar no reino de Deus por completo.
Porque esse espinho sufocou a semente lançada. Como diz o apóstolo João, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. E é por isso que às vezes essas pessoas que nunca mudam, nunca dão fruto, nunca são mudadas, é porque elas têm o espinho das preocupações dessa vida. E não se preocupam com o reino de Deus. Não se preocupam com a sua própria vida em santidade. Segundo espinho, o engano das riquezas. Aí na parte B do verso 19. O engano das riquezas. Porque o verso 19 tinha dito, né? Mas quando chegam as preocupações dessa vida e o engano das riquezas. Que também é um espinho sutil. As pessoas quase não percebem como uma preocupação com as coisas da vida. Mas ele não é tão sutil como o primeiro. E aqui podemos chamar de engano das riquezas de avareza. A riqueza desse mundo engana muito. É algo assombroso, porque o mundo ele te puxa e te empurra para uma vida de busca por mais riqueza. Mais riqueza, mais riqueza. Mas quando chega no fim, muitos percebem que era tudo ilusão buscar riqueza. E falam assim, eu tenho tudo, tenho muito dinheiro, mas não sou feliz. Não sou feliz. E por que eu falo que é sutil? Porque o mundo diz que se você ter todo o dinheiro e tudo o que quer, você vai ser feliz. Quantas pessoas, homens e mulheres, destroem as famílias pela riqueza, pela vontade de mais e mais, de melhorar os bens. Isso é lícito, mas isso tem que estar debaixo de Deus. Debaixo de Deus. Mas essas pessoas aqui que o texto diz, né? Chegam o engano das riquezas, elas inventam maneiras ilícitas de enriquecer. O pecador ele não consegue parar de pecar. Thomas Watson, no mesmo livro que eu citei, Malignidade do Pecado, ele diz assim: os homens inventam novos pecados, como diz Romanos 1,30, inventores de males. Alguns inventam novos erros e outros inventam novas armadilhas. Como diz a Escritura, abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Jó 15,16. Ou seja, o pecador, o não regenerado, ele sempre quer mais. E é um ciclo sem fim. Porque isso não somente com o pecado da avareza aqui, meus irmãos. Todo pecado é assim. Ele peca, mas ele sempre quer ultrapassar aquele pecado. Ele quer continuar num ciclo ainda maior. Por quê? Porque o pecador ele é obstinado, ele acumula, inventa novas maneiras de pecado, novos pecados. Isso acontece porque o pecado ele não promete saciedade. Ele não promete matar a sede do ser humano. O pecado só promete prazer momentâneo. Por isso que o pecador ele sempre vai de novo, peca de novo, tem que pecar de novo para sentir aquele prazer momentâneo novamente. E às vezes aquele pecado já não é suficiente, inventa outro pecado para sentir um prazer ainda maior momentâneo. Porque o pecado não promete saciedade. Somente Cristo que diz: quem beber da minha água jamais terá sede. Terceiro espinho é o espinho dos anseios por outras coisas. Final do verso 19. Lemos o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E aqui Marcos resume o que é pecado, né? Pecado é cobiça, é insaciável cobiça, o constante desejo de mais e mais. É o que diz o final do verso 19. Os anseios por outras coisas. Anseios. Anseio aqui é cobiça. É o desejar algo ilícito. Sempre. A pessoa passa tanto tempo buscando outras coisas que acaba não tendo tempo para o Senhor. Isso sufoca a semente. Aqui Marcos ele é muito mais abrangente nesse terceiro espinho, porque ele diz que é anseio por outras coisas, ou seja, por qualquer outras coisas. Coisas que distraem seu compromisso completo com Cristo. Essas coisas são os espinhos que sufocam e matam a semente. Só que eu quero que vocês vão em Lucas, porque Lucas, quando ele relata essa mesma parábola, ele é mais específico quanto ao terceiro espinho. Vamos lá em Lucas, no capítulo 8, no verso 14. Lucas 8, 14. Lucas 8, 14. Lucas 8, verso 14.
Lucas é muito específico aqui. Ele diz assim: as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. A palavra prazeres aqui, ou em outras traduções pode estar na sua deleites, é a palavra grega hedone, da onde vem o termo hedonismo. As pessoas vivem no hedonismo e não sabem. Não sabem. São aquelas pessoas que a busca pelo prazer é o alvo principal delas. A busca pelo prazer é o alvo principal. Sempre buscando prazer. Sempre buscando prazer. O maior deleite. Tem um carro, eu quero ter um carro melhor. E isso pode... As outras coisas estão em segundo lugar. O meu prazer, eu quero sentir prazer em ter um carro melhor. É o alvo principal dessas pessoas. Eu tenho uma esposa, tenho um marido, mas eu quero mais prazer, por isso que eu vou buscar amantes. A busca pelo prazer como a coisa principal da vida delas. Elas vivem no hedonismo. As pessoas serão egoístas ao ponto de viver em torno da própria vontade, em vez da vontade de Deus. E de fato, esse terceiro espinho é um dos espinhos mais mortais que existem hoje. Pois vivemos em um mundo sexualizado e imoral. Nunca houve uma época tão depravada e sexualizada como essa. As pessoas inventam maneiras de fazer o mal, como diz Romanos 1,30, a cada dia. Mas, irmãos, isso não é desculpa para viver em pecado, pois na oração que Jesus fez ao Pai, ele disse que não os tire do mundo, mas os guarde em meio a esse mundo. Jesus orou por nós, meus irmãos, ao Pai. Ele disse que, olha, Pai, não tire eles desse mundo imoral, mas preserva eles no meio desse mundo imoral, assim como tu preservaste Daniel em meio à cova dos leões. Meu irmão, minha irmã, por mais difícil que seja, não é impossível viver uma vida em santidade. Jesus orou ao Pai por nós quanto a isso. O que pode ser mais forte do que um pedido do próprio Cristo? Cristo rogou ao Pai para que nos guardasse. E é por isso que temos o Espírito Santo, pois Ele que mortifica nossas paixões na cruz de Cristo. É Ele que faz isso. E é através do Espírito que podemos lutar agora com a carne. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa é a promessa, meus irmãos, para nós. Temos essa promessa. Vamos nos apropriar, tomar posse disso. Viver essa vida em guerra contra o pecado e a carne. É possível, é difícil, mas é possível. Cristo conquistou isso na cruz. É o nosso direito. Todos nós que confessamos Ele como nosso Salvador. Porém, não é assim com muitas pessoas, que fazem do prazer da carne o seu alvo principal. Não a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Muitos que acham que receberam o Evangelho, quando na verdade estão entre os espinhos da carne. Que Evangelho é esse que não muda? Só endurece. Quanto tempo pessoas que passam tempos e tempos, anos ouvindo, e não mudam, não são nem joios, porque joios pelo menos se parece com o trigo. São totalmente opostos até o joio, não parecem nada com o joio. Jesus disse, olhe e vê. Paul Washer diz que muitos dizem, Cristo me salvou. Mas salvou de quê se você ainda vive em seus pecados? Pois o coração do solo espinhoso é aquele que quer a salvação. De certa forma ele quer, mas não consegue abandonar o outro Senhor. Isso é, a preocupação material, a avareza e a busca pelo prazer. Na verdade, eles querem um reino, mas não querem um rei. Não querem um rei. Encontramos vários exemplos de pessoas assim na Bíblia. Judas Iscariotes, Demas. Demas me abandonou, pois amou mais o presente século. Diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4,10. Hoje as igrejas estão cheias disso. Não é impressionante que o falso evangelho da prosperidade, a falsa teologia liberal, prometem todos esses espinhos juntos mais Jesus?
Perceberam que a teologia liberal, a teologia da prosperidade, promete todos esses espinhos do verso 19, mais Jesus. Em que sentido? Jesus diz aqui: mas quando chegam os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando infrutífera. Mas eles distorcem isso, eles fazem assim: não, você pode vir para a minha igreja, mas você pode continuar avarento, pode botar como algo principal a busca de riquezas. Você pode permanecer uma pessoa ansiosa com as coisas desse mundo. Você pode permanecer em seu pecado. Você vai ser aceito por Jesus. É exatamente o que o falso evangelho faz. Eles prometem esses espinhos mais Jesus. Benihim, Edir Macedo, Caio Fábio, René Kivitz, entre outros, prometem um evangelho de espinhos. As pessoas se deleitam nisso. Porém, o cristão é marcado e reconhecido pela busca pelo reino de Deus e não por riquezas e prazeres. Se você é visto entre seus amigos e familiares como alguém que vive para esses espinhos, é hora de analisar a sua vida. Se você vive por seu prazer, se você vive em seu pecado, nesses espinhos todos que citamos, pare e pense para ver se você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Vamos pensar se nós estamos colocando Deus como prioridade em nossas vidas ou as nossas preocupações. Gálatas 5:24, verso 25 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andemos pelo Espírito. Esses são aqueles que acolheram a boa vontade do Evangelho, esses que andam pelo Espírito, pois tiveram corações abertos pelo Espírito. E finalizando, é esse descrito aí no verso 20. Vamos encerrar lendo o verso 20. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Vamos também ler o paralelo no verso 8, capítulo 4. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, a 60 e até 100 por um. Meus irmãos, com essa parábola nós conseguimos adquirir discernimento. O texto é muito claro. Aquele que acolheu a palavra da verdade, a palavra germinou, cresceu e deu boa colheita. Seja poucos frutos, como 30, seja frutos razoáveis, como 60, até outros produzem 100 por um. Muitos e muitos e muitos frutos. Mas uma coisa não é citada aqui. Uma coisa não é dita por Jesus sobre esse solo bom. É que ele permaneceu infrutífero. Isso não é dito aqui. A gente não pode confundir folhas com frutos. O que diferencia o solo bom de todos os outros é: recebe, entende e com honestidade e perseverança produz fruto. Vamos lá em Lucas, capítulo 8, verso 15. Lucas realça isso em seu relato. A questão da perseverança. Perseverança. Lucas 8, 15. Porque o solo bom é marcado pelo constante quebrantamento, humildade. Lucas 8, 15. Diz assim: mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Dão fruto com perseverança. Dão fruto com perseverança. O solo bom, ele é marcado pelo constante quebrantamento, humildade, desespero pela vontade de Deus. O anseio em ser livre das paixões desse mundo. Meus irmãos, vamos prestar atenção nas escrituras que lemos. Quem, dentre todas aquelas pessoas que seguiram a Jesus, permaneceram em pecado? Nenhuma. O primeiro fruto que demonstraram é o fruto do arrependimento. Mateus não continuou sendo um publicano e um discípulo de Cristo. É um abandono, meus irmãos, é o primeiro fruto. E se você ainda não demonstrou esse fruto do arrependimento, do abandono do pecado, rogue a Deus. Coloque isso como prioridade em sua vida, porque é prioridade. Porque nós vimos aqui, o solo bom não é aqueles que meramente ouvem. Acabe ouviu todas as repreensões do profeta. Acabe ouviu todas as pregações do profeta.
Ou não são só aqueles que ouvem e ficam alegres. Esse não é o verdadeiro solo. Não são aqueles que ouvem e ficam alegres e produzem folhas, como vimos no verso 19, mas são aqueles que ouvem, entendem, ficam alegres e dão fruto com perseverança. É tudo junto. É isso que temos que avaliar em nós mesmos e nos outros. Nós entendemos o Evangelho, nós estamos alegres, satisfeitos com Cristo, estamos dando fruto, estamos sendo perseverantes. É isso que devemos avaliar em nós mesmos e nos outros. Devemos julgar se nós estamos dando frutos constantes e também avaliar se os outros estão dando frutos ou somente folhas. Não devemos ser enganados com árvores que só produzem folhas. Meus irmãos, o quanto eu queria que vocês entendessem a gravidade disso. A figueira que Jesus amaldiçoou tinha folhas crescidas, mas não tinha fruto. Jesus amaldiçoou a folha, a figueira que tinha folha, mas não tinha fruto. A aparência da figueira era enganosa, parecia madura, mas não era. Marcos 11, 12, no próprio Marcos, vá lá comigo no capítulo 11, no verso 12 a 14. Jesus, ele tratava de forma firme e sério sobre esse assunto. Marcos 11, 12 a 14, olha o que diz a palavra de Deus. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Verso 13. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Ou seja, de longe viu folhas. Parecia que tinha fruto, era para ter fruto. Quando Jesus se aproximou, percebeu, olha o que diz o texto. Aproximando-se dela, nada encontrou. Nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E olha que interessante, não era tempo de figos. As pessoas podem falar assim, olha, mas a gente não está encontrando folha porque não deu tempo de produzir frutos. O texto está falando isso, né? Quando Jesus não encontrou folhas porque não era tempo de figos. Olha a palavra de Jesus em relação a isso. Então ele disse, ninguém mais coma do seu fruto. E seus discípulos ouviram dizer isso. Ele amaldiçoou a figueira. Jesus não quis saber se era tempo de fruto ou não era tempo de fruto. Jesus não levou em consideração se era época de figo ou não era época de figo. Ele levou em consideração que se a árvore tinha muitas folhas, ela tinha que ter fruto. A mesma coisa hoje. Se alguém se diz cristão, tem uma aparência de cristão, ou se diz cristão, folhas, se não tiver fruto, não importa se está na época, se é novo convertido, se é antigo, tem que ter fruto. O texto é muito claro, meus irmãos. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse, ninguém mais coma do seu fruto. Jesus não quis saber. Jesus queria fruto. Não quis saber se era tempo ou não era tempo, se precisa dar mais um tempo. Jesus não quis saber disso. Jesus quis saber, tem fruto de arrependimento? Assim como Jesus quer saber hoje, produziu fruto de arrependimento. Qual é o primeiro fruto de arrependimento? O próprio arrependimento, o abandono do pecado. É muito claro, meus irmãos. É muito claro. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos deu o seu Santo Espírito, que produz em nós frutos permanentes, pois o solo bom não é algo natural, sabemos disso. O solo bom é preparado por Deus. Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O salmista pedindo a Deus para fazer isso. Provérbio 29, quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Você não pode fazer isso, nós não podemos fazer isso por nossa própria força, mas clame a Deus, coloque isso como prioridade na sua vida. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a alma, para que vivas. Para que vivas. O próprio Deus é quem prepara o solo. O resultado da semente que cai em solo bom, sobrenatural, né? Olha o finalzinho do verso 20. Aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Esse é o resultado sobrenatural. Seja poucos frutos, seja razoáveis frutos, sejam muitos frutos. Todos os cristãos genuínos
tem que produzir frutos. Esse é o resultado da graça de Deus. Se nós olharmos para o nosso redor e vemos pessoas que ouvem o Evangelho, mas nem sequer demonstram, eu não estou falando de querer, porque vimos pessoas que queriam aqui, mas pelo menos o fruto do arrependimento, eles não são salvos. Nós observamos pessoas ao nosso redor, em nosso meio, que muitas vezes, em vez de estar sendo quebrantadas, estão sendo endurecidas. Meus irmãos, isso é discernimento. Isso é discernimento. Isso é fato. Deus faz com que temos frutos. Que chegou até vocês por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus. Desde que ouviram, entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Acabamos de ver o que o solo bom é. Ele ouve, entende e olha, continua crescendo e frutificando. Lembramos que Paulo aqui pregou a esses irmãos. E o que esses irmãos fizeram imediatamente, depois que ouviram e entenderam? Jogaram os livros de feitiçaria fora. Queimaram no centro da cidade, como diz Atos. Ou seja, já produziram fruto de arrependimento. Abandonaram seus atos pecaminosos. E para finalizar, João 15, 1, 4. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Não adianta você só estar, perceberam? Mas você tem que permanecer. Não adianta estarmos, temos que permanecermos. Qualquer conexão que tivermos com a videira, se for superficial, ela vai ser arrancada. E aqui vemos claramente a doutrina da preservação dos santos, pois é o Senhor que preserva e nos poda para darmos frutos. Mas aqueles que não dão frutos e permanecem na videira, eles serão arrancados. Eles serão arrancados. Que nós vamos guardar isso em nosso coração e sermos mais criteriosos ao olharmos as pessoas ao nosso redor e tratarmos como a palavra de Deus e como nosso Senhor Jesus Cristo tratou essas pessoas, com amor. Que esse é o amor cristão. Esse é o amor cristão. Lembra do assunto do parágrafo 7? Ele ama a todos, mas ama de forma especial a sua igreja. O apóstolo Paulo ele expulsou o pecador que não se arrependia da igreja de Corinto. E sabe qual era a justificativa? Para que o fermento do pecado não se espalhe por toda a massa. O amor para com os irmãos e pela igreja pesa mais. Mas não olhe para esse relato com uma desesperança. Lembre que esse pecador, quando ele foi expulso da igreja, aí Deus produziu arrependimento nele. Enquanto ele não foi expulso, excomungado, não produziu. Mas o arrependimento veio justamente quando ele foi afastado. E aí Paulo escreve na segunda carta, já que ele abandonou o pecado, já que agora de fato ele produziu arrependimento, receba-o com amor. Mas devemos ter discernimento para enxergar se de fato tem frutos ou folhas. O Senhor nos ajude. Vamos colocar de pé.